Agora você vai ouvir um programa de fé, poder e milagres. Glorifica de pé! Sua vida será impactada. Programa O Poder Sobrenatural da Fé. Aqui você ouve louvores, testemunhos. Depois que eu conheci essa obra, minha vida mudou completamente, não só a minha, mas da minha família. A palavra de Deus e a oração da fé. Um programa da Igreja Mundial do Poder de Deus, com a apresentação do Bispo Paulino e pastora Marta Rodrigues. Graças a Deus, que bênção! Mais uma vez nós estamos iniciando o programa O Poder Sobrenatural da Fé. E eu tenho certeza que durante essa programação, Deus ele vai abençoar grandiosamente a sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, acompanhe agora esse louvor em nome do Senhor Jesus. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. Tu és bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, oh. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar.
ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Oh, Estamos apresentando o programa O Poder Sobrenatural da Fé. Apresentação: Bispo Paulino e Pastora Marta Rodrigues. Que bênção, né? Que louvor abençoado. Meus irmãos e minhas irmãs, após essa chamada, nós vamos meditar na Santa Palavra de Deus. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Pare por um momento e ouça a palavra de Deus para a sua vida. Abra a Santa Palavra de Deus aí no último livro da Bíblia. E depois nós vamos no livro de Pedro. Mas primeiro, abra aí no último livro, Apocalipse 12, no versículo 7. Vamos pedir a Deus a bênção da palavra. Levanta a palavra. Ó Deus, que através da tua santa palavra o Senhor nos abençoa. Queremos ouvir a tua voz, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Apocalipse 12, no versículo 7, diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, com ele os seus anjos. Dá uma paradinha aí, por gentileza. Igreja, a Bíblia fala que aqui no céu houve uma grande peleja. E a Bíblia fala aqui que Miguel, que é um anjo poderoso, Miguel com os demais anjos aqui, a Bíblia fala aqui que houve uma peleja contra Satanás. E essa peleja aconteceu no céu. Agora, a Bíblia fala que nesta peleja, os anjos, Miguel e os anjos da parte de Deus, a Bíblia fala que venceu Satanás e venceu a sua legião. E a Bíblia fala que foi expulso para a terra. Você imagina, se no céu houve peleja, você imagina que hoje, nos dias de hoje, aqui na terra, que peleja. Então a nossa luta é contra esses demônios que foi expulso do céu.
E uma vez que foi expulso aqui na terra, nós temos que pelejar com toda a força, expulsando, assim como os anjos, eles expulsaram. E no dia a dia, o mal, ele tem lutado contra a minha vida. Ele tem lutado contra a vida da senhora, contra a vida do Senhor. E quando ele encontra uma pessoa fraca, ele entra e destrói. Mas quando ele vê que a pessoa é forte, que a pessoa tem Deus com ela, que a pessoa não a aceita, então ele cai por terra. Porque, igreja, existem pessoas fracas, assim como existem pessoas fortes. E quando ele encontra a pessoa fraca na fé, a pessoa faz besteira. Quando ele encontra a pessoa fraca na fé, depende da situação, ele coloca uma doença que os médicos não descobrem a causa. É uma doença de ordem espiritual. Então, nós temos que estar firmes e nós não podemos aceitar força maligna destruir a nossa vida. Porque a Bíblia fala que os anjos aqui, eles não aceitaram. Agora, por que nós vamos aceitar? Aí o mal se levanta, aí o mal usa um, usa outro, e aí eu vou aceitar. Eu não vou partir para cima do mal com toda a força, com jejum, com oração, expulsando, queimando, mandando embora. Porque tem pessoas que o mal se levanta e a pessoa aceita. Ela aceita. Não, a minha avó sofreu com esse problema e eu estou sofrendo. Peraí, eu não aceito. Eu tenho um Deus comigo. E a Bíblia fala que quando ele foi expulso, olha o versículo 10, ó. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Então, o maligno, ele foi expulso. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, jaz do diabo. Então, ele foi expulso. Então, ele trabalha na mente. Ele trabalha durante o dia, ele trabalha durante a noite, na mente da pessoa, e ele procura acusar a pessoa. Vamos dizer que a pessoa, ela errou, ela pecou. E aí essa pessoa, ela se converteu. Ela pediu perdão, ela se consertou. Mas o maligno trabalha na mente da pessoa que ela não merece ser feliz porque ela pecou. Ela não merece ser feliz porque ela errou. E o acusador, ele fica só acusando a pessoa, que a pessoa não merece dar a volta por cima. Então ele fica acusando. E do nada, fica a pessoa lembrando daquilo ali. E se a pessoa confessou de todo o coração, Deus já perdoou ela. Mas existem pessoas que às vezes ela mesma não se perdoou. E aí o acusador fica acusando de dia e de noite, dizendo: você não merece ser feliz. Você não merece alcançar essa bênção. E se a pessoa aceitar, se a pessoa não repreender, o mal não sai. E ela para de exercitar a fé. Aí a Bíblia fala aqui no versículo 11: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em fase da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejais, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então a Bíblia fala que os anjos,
Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa do Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia fala aqui que os anjos venceram. E assim como os anjos venceram Satanás e seus demônios, esse Deus já nos deu também autoridade para nós vencermos Satanás e os demônios. Agora é interessante que a Bíblia fala que ele foi expulso. E ele foi expulso para onde mesmo? Para a terra. Ele foi expulso. E quando ele foi expulso, a Bíblia fala que ele desceu com muita cólera, com muita revolta. E a Bíblia fala que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Então, nesse pouco tempo aqui, o que ele puder matar, roubar e destruir, ele vai fazer. Na vida da pessoa fraca, da pessoa que não exercita a fé, da pessoa que aceita a ação do mal na sua vida e ela encara normal, é assim mesmo. Fulano também está sofrendo assim. Então a Bíblia fala que ele desceu nesse propósito. E quando não são as pessoas que ele tem destruído? Então nós que servimos a Deus, nós não podemos aceitar. Se os anjos venceram, nós vamos vencer também. E os anjos venceram por causa do sangue do Cordeiro. E nós estamos servindo esse Jesus maravilhoso. A prova que esse Jesus, ele nos deu autoridade. Você quer ver? Abra aí no livro de Lucas. Deixa eu mostrar para a senhora, os senhores, que nós temos autoridade sobre a macumbaria, sobre a feitiçaria, sobre a força das trevas. No livro de Lucas 10... a palavra de Deus diz que Deus já nos deu essa autoridade. Então é por isso que nós temos que exercitar. Peraí, isso aqui que está acontecendo, isso que está acontecendo não é normal. Então eu vou entrar em jejum, eu vou entrar em oração. A Bíblia fala que a casta de demônio que só sai por meio de jejum e oração. Então eu vou jejuar, eu vou orar, e esse mal vai cair por terra, porque o meu Deus já me deu essa autoridade. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó, que essa autoridade está comigo, está com a senhora, está com o senhor. Olha o que fala aqui no livro de Lucas 10, versículo 19. Fala assim, ó: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará o dano. Então essa autoridade está com quem? Está comigo, está com a senhora, está com o senhor. Mas a pessoa, ela tem autoridade. Como é que essa autoridade ela vai funcionar? Quando a pessoa exercita. Por exemplo, existem as leis. Aí a pessoa fala assim, não, é de direito sim, eu recebi aquele dinheiro. É de direito. Mas se eu não procurar o meu direito, se eu não correr atrás, se eu não ir à luta, eu vou receber aquele dinheiro? Não, eu não vou receber. Então a Bíblia fala que o nosso Deus já nos deu autoridade. Se eu não exercer essa autoridade, se eu não colocar em prática, se eu não exercitar a minha fé, como é que eu vou vencer? Não vou vencer. Porque existem pessoas que ela aceita tudo. Ela está na igreja, mas assim como o incrédulo aceita os demônios na vida dela, da casa dela, ela também aceita. Ela leva tudo normal. Só que tem pessoas não. Tem pessoas que não, peraí, isso aqui é ação do maligno. E Deus já me deu autoridade. E a Bíblia fala que o nosso Deus, ele nos deu autoridade para Satanás pisar na nossa cabeça ou para nós pisar na cabeça do mal, do maligno? Foi ou não foi? Eis que vos dei autoridade. Para o quê? Para pisar ou ser pisado? Para pisar. Ele nos deu autoridade para nós pisar no maligno, para nós pisar no mal, e não o mal pisar na nossa vida. Ele já nos deu autoridade para nós vencer a macumbaria e a feitiçaria. Não a feitiçaria e a macumbaria nos vencer. Porque a Bíblia fala bem claro aqui, ó, causará o dano, quer dizer, o mal ele quer nos causar o dano. Ele quer nos destruir, que é o papel dele. Mas Deus já nos deu autoridade para nós vencermos ele. Amém, igreja? Outra coisa,
Ah, mas ele me deu a autoridade. E ele para de trabalhar? Não. A Bíblia fala lá em Apocalipse que ele caiu por terra. Os anjos venceram. A Bíblia fala aqui que o nosso Deus nos deu a autoridade. Mas a Bíblia fala aqui no livro de Pedro, quer ver? Abre aí no livro de Pedro. A Bíblia fala aqui no livro de Pedro que ele não para, não. Ele não para. E tem muitos cristãos que às vezes param. Ele não para. Ele tentou hoje, não conseguiu, ele tenta amanhã. Ele não conseguiu essa semana, ele tenta na próxima semana. Ele não conseguiu esse mês, ele tenta no próximo mês. Aí tem pessoas que às vezes ela para de exercitar a fé. Eu exercitei a fé essa semana. Eu não alcancei ainda os meus objetivos. Na próxima semana a pessoa para de exercitar a fé. Tem pessoas que é assim. Ela fica em cima do muro. Um período ela está exercitando a fé. Um período ela para de exercitar a fé. Um período ela crê, um período ela não crê. O mal não. O mal, ele tenta, ele luta. Olha o que diz aqui no livro de 1 Pedro 5, no versículo 8. Olha o que fala, ó. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Igreja, quem é o nosso adversário? É o diabo. Tem pessoa que fala assim, eu não gosto nem que fale esse nome, diabo. Mas ele é o nosso adversário. A nossa luta é contra ele. A nossa luta não é contra aquela vizinha que não gosta de você. A sua luta não é contra aquela pessoa que trabalha na empresa contigo lá e deseja o teu mal. Sua luta não é contra ela, não. Sua luta é contra o maligno que usa ela, que usa ele. Eu tenho um familiar que deseja o meu mal. Na verdade, esse familiar, ele é usado pelo maligno. E a tua luta é contra o mal que usa ele. Então a Bíblia fala, 1 Pedro 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes. Para você ver, vigilantes. Significa que nós temos que o quê? Vigiar. Porque está ele aí trabalhando dia e noite e de madrugada. O diabo, vosso adversário. Então quem é o nosso adversário mesmo? É o maligno, o bicho ruim, Satanás. Anda em derredor, como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Você pode ter certeza que hoje, ele conseguiu devorar algumas pessoas hoje. No dia de hoje, uma vez que a Bíblia fala que ele fica de redor procurando alguém para devorar, ele encontrou uma pessoa que deu lugar para ele e ele entrou e destruiu. Quantas pessoas que hoje tirou a sua própria vida? Quantas pessoas que hoje tirou a vida de outra pessoa? Quantas e quantas pessoas que no dia de hoje já procurou a macumbaria, a feitiçaria fazer um trabalho para destruir outra pessoa? Quantas pessoas que hoje foi traída? Quantas e quantas pessoas que hoje ele encontrou o lugar e colocou ali uma depressão. E a pessoa era normal e hoje é louca. Então o maligno trabalha dia e noite, quando encontra uma pessoa fraca, desanimada na fé, uma pessoa longe de Deus, uma pessoa que não vigia, uma pessoa que dá lugar, aí ele fala assim, é ela, é ele, entra e destrói. Agora, quando encontra um homem de Deus na fé, uma mulher de Deus na fé, o maligno, eu não posso com ela. Eu não posso com ele, eu já tentei, eu já fiz de tudo. É igual um dia eu estava colhendo o testemunho de uma obreira e ela dizendo que quando ela era da macumbaria, aí ela pulava o portão do cemitério meia-noite para fazer trabalho. E ela diz que quando ela ia fazer o trabalho, se na cova ali era um crente que tinha enterrado ali, um crente, um homem de Deus, uma mulher que morreu na presença de Deus, o espírito não conseguia manifestar, porque não conseguia tocar. Ela contando para mim, quando ela chegou na igreja, saía bicho da cabeça dela. Ela manifestava com os demônios e saía bicho da cabeça dela, lá em Brasília. E ela dizendo que meia-noite ela pulava o portão do cemitério para fazer trabalho. Teve um dia que uma enfermeira, conversando comigo e com a minha esposa, lá em Governador Valadares, ela dizendo,
assim, ela falou, é tão sério esse problema espiritual que eu estava cuidando de 2 pacientes, um cristão e o outro não. E ela disse que na hora, quando aquele que não tinha compromisso com Deus estava morrendo, ela contando que ele brigou o tempo todo com os demônios. Na hora da morte, aquele sofrimento, os demônios levando ele. Ela contou para mim, contou para minha esposa. E ela disse que aquele outro crente fiel a Deus, você precisa de ver, igual um passarinho. Tem pessoa que sofre até na hora da morte, porque o diabo luta para levar a alma da pessoa. Mas o Senhor já nos deu autoridade para nós vencermos. É por isso que nós não podemos aceitar. Há um Deus na nossa vida. Amém, igreja? Agora, para finalizar, abra aí no livro de Romanos 12. Para finalizar, a Bíblia fala que quando a pessoa se converte, a Bíblia fala que tem que haver uma renovação na mente da pessoa. Porque você sabe que tudo começa na mente. No livro de Romanos 12, no versículo 1, tudo começa na mente, igreja. Um exemplo, a pessoa que ela fala assim, um exemplo, eu vou subir no 9º andar e eu vou tirar a minha vida. O mal na mente da pessoa. O mau trabalho é na mente. Então, quando a pessoa se converte, a Bíblia fala que Deus renova a mente dela. Então nós temos que pensar com a mente de Deus e não com a mente do maligno. Olha o que fala aqui no livro de Romanos 12, no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quer dizer, nós devemos apresentar a Deus o nosso corpo, um culto perfeito. Esse sacrifício vivo aqui é quando a pessoa ela passa a sacrificar a vontade da sua carne, a vontade da carne da pessoa. Então ela sacrifica aquilo ali. Eu não vou fazer mais a vontade da minha carne. Estou apresentando como sacrifício para o meu Deus. Porque quando a pessoa ela passa a fazer a vontade da carne dela, ela dá lugar para o maligno agir na vida dela. Quando ela passa a fazer a vontade do Espírito Santo, o maligno, Satanás, cai por terra. Então, a Bíblia fala que tem que haver uma mudança. Aí no versículo 2 fala assim, ó, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Igreja, vamos entender esse versículo aqui. Não conformei com esse século. Você sabe que nós estamos vivendo um período muito difícil, aonde a incredulidade, dia após dia, as pessoas elas estão mais incrédulas. E nós estamos vivendo um período que as pessoas querem servir a Deus do jeito dela, não como a Bíblia orienta. Ela quer servir a Deus do jeito dela. Existem pessoas que querem servir a Deus assim. Não, esse século aqui não tem nada a ver na época da minha vovó, da tataravó, que servia a Deus como está assim na Bíblia. Não tem problema nenhum eu deixar minha esposa em casa, no século que nós estamos vivendo, e eu levar minha amante na igreja. Igual um dia um camarada, nunca mais eu volto na igreja, só volto no dia que esse baiano sair daí. Por quê? Porque ele deixava a esposa em casa e ia com a amante para a igreja. Então no século que nós estamos vivendo, não tem problema nenhum servir a Deus do meu jeito. Qual o problema que tem eu servir a Deus e lá fora eu fazer a vontade da minha carne? Eu beber, eu trair, eu odiar, eu desejar o mal para o próximo, eu ajudar a matar o próximo, eu ajudar a acabar com o casamento do próximo. Não tem problema. Nós estamos em um século que nós temos que servir a Deus do nosso jeito, não como está escrito na Bíblia. Que bagunça é essa?
E a Bíblia fala, não conformei com esse século. As pessoas estão servindo a Deus de qualquer jeito. E o pior de tudo, que esse espírito mundano quer fazer parte da igreja. Quer que a pessoa de Deus aceita tudo. Tudo que é de errado. Agora você imagina quando os demônios resolvem destruir uma pessoa dessa. Consegue? Mesmo a pessoa dentro da igreja? Claro que consegue se a pessoa já é dele. Se a pessoa faz a vontade do maligno. O maligno entra e destrói. O maligno não entra na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, que não aceita as palhaçadas desse século, a bagunça desse século, servindo a Deus de qualquer jeito. Quando a pessoa procura servir a Deus, sacrificando a sua carne, então o diabo não entra na vida dessa pessoa. É sim ou não. Ou a pessoa serve a Deus ou serve o maligno. Em cima do muro não dá. Então Deus já nos deu mesmo autoridade para pisar na cabeça de Satanás ou para ser pisado? Para pisar. Deus já nos deu autoridade para nós vencer o mal. A vitória daqueles que exercitam a fé. No nome do Senhor Jesus Cristo. Sobe aqui, dona Ana, por gentileza. Qual foi o milagre, dona Ana? Então, o milagre foi assim, porque a minha neta já faz tempo que ela está precisando de um emprego, né? Daí ora, busca, né? Pediu para o Senhor orar por ela. E ela apanhando currículo em todos os lugares, ninguém chamava ela. Aí quando foi no primeiro dia da porta aberta, eu falei, meu Deus, eu vou passar aqui para ela. Não trouxe nenhum papel, nenhum documento dela, mas eu vou passar na fé que Deus vai abrir essa porta para ela. Aí ela estava num curso, né? Ela foi num curso. Daí quando ela veio buscar, ela falou assim, mãe, eu hoje fui chamado para eu ir pôr um currículo e fazer uma entrevista lá no Tradição. Aí eu fiquei muito feliz, porque Deus abriu essa porta para ela, né? Porque ela precisa, ela é uma jovem. Aí ela entregou o currículo, participou da entrevista e Deus abriu a porta de emprego. E Deus abriu a porta para ela, graças a Deus, né? Mais de um ano desempregada. Mais de um ano. Amém, glorifica a Deus, igreja. Mais de um ano Deus abriu as portas. Amém, glória a Deus. Vem cá, por gentileza. Porque Jesus tem que ser glorificado. Só recebeu uma benção? Recebi. É que a gente já tem 5 portas abertas de entrega de mandioca. Quando foi agora ontem, o Senhor preparou mais outra que eu vou começar segunda-feira. Aí eu não podia deixar de contar não, porque é bênção e milagre. Todo mundo sabe que a gente sobrevive disso, né? Primeiramente da bênção de Deus e dessas entregas. Aí agora é a 6ª porta aberta, graças a Deus. Deus abriu mais uma porta. Vou começar segunda-feira agora, pediu para entregar. Glória a Deus, glorifica a Deus, igreja. Em nome do Senhor Jesus. Conta para a igreja aí a benção. Eu quero dizer o seguinte, que meu pai teve um problema lá no Anari e eu fui chamado, foi a semana passada, né, bispo? Aí teve que ir urgente para Porto Velho, ligaram para mim, já desesperado, que ele estava morrendo. E eu disse assim, que na verdade eu confiava em Deus e não em médicos e nem no homem. Falei pro meu sobrinho, era 5 horas da tarde, eu estava trabalhando, eu tive que largar o serviço correndo e pegar uma carona do menino, levar eu lá na boca da 603 para pegar a ambulância, que ele estava já na ambulância, saindo para Porto Velho. E já tinha despedido de todo mundo, que não voltava mais. Aí quando eu cheguei na ambulância, aí me botaram lá dentro da ambulância com ele, e ele rolando de dor, gritando, um maior desespero. E ele disse assim para mim, meu filho, eu não vou voltar. Aí eu disse para ele assim, pai, aqui agora chegou a presença do Senhor, porque onde eu estou o Senhor está comigo. E é o seguinte, eu não sei se ele vai te levar hoje ou vai te levar amanhã. Ele não me confirmou, mas eu vou dizer para o senhor que nós vamos ir e vamos voltar, porque a sua doença não é para a morte. Assim disse o Senhor para mim, então vamos confiar. E fui daqui até lá. Única coisa que eu fiz, só adorei o Senhor, na hora da angústia. Olha, com 15 minutos que nós chegamos em Porto Velho, ele foi atendido. Depois, mais ou menos 30 minutos, ele estava deitado conversando normalmente. Você está entendendo? Então eu disse, mais uma vez o Senhor pôs a mão em nossas vidas e nos abençoou. E eu só tenho motivo de dar glórias. Amém, igreja? Glorifica a Deus. Nome do Senhor Jesus Cristo.
Que benção. Ele saiu daqui até em Porto Velho, dentro da ambulância ali, orando e louvando. O pai já tinha despedido de todos os familiares. O pai falou: eu não volto mais. E ele falou: durante essa viagem, Deus está no controle. Amém, igreja? Dentro da ambulância, angustiado, já tinha despedido de todo mundo. Humanamente falando, não tinha jeito, mas Deus colocou as mãos dele ali. Diga graças a Deus. Domingo, na Igreja Mundial do Poder de Deus, no centro de Jaru. Domingo vai ser muito forte. O grande domingo do encontro com Deus, onde os enviados pelo apóstolo Valdemiro Santiago, bispo Paulino e pastora Marta estarão clamando a Deus por sua vida, às 8 horas da manhã e às 7:30 da noite. E Deus vai fazer tantas maravilhas na sua vida que não vai ter tempo para contar. Venha receber o fortalecimento espiritual para a sua vida. Católicos, espíritas, evangélicos, tendo ou não religião, você é o nosso convidado. Todos que pisarem aqui serão abençoados. Avenida Padre Adolfo Roll, 1894, no centro de Jaru. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está Só quem aqui. tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. Que palavra abençoada. Deus falou com a senhora, Deus falou com o senhor. É isso que tem acontecido na nossa igreja todos os dias. A Igreja Mundial do Poder de Deus é uma bênção. Em São Paulo e aonde há uma igreja no Brasil e no mundo, os bispos, pastores, como nosso apóstolo Valdemiro Santiago, nós estamos à disposição para receber todos, orar por todos e pregar a santa palavra de Deus. Tenho certeza que Deus falou com você através dessa mensagem, desse testemunho. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Há momentos que precisamos estar sozinhos e clamar ao Autor da vida. Que habita no abrigo de Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Muito feliz será. Sobre ele não virá nenhum mal. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos o Senhor por essa palavra que nós ouvimos aqui hoje, Pai. Que o Senhor já nos deu autoridade para nós pisar no mal. Nós agradecemos o Senhor por essa direção. E eu creio, meu Deus, que Satanás ele não tem autoridade sobre a nossa vida. E eu peço nesta oração em favor de todas aquelas pessoas que desejam o nosso mal. Se existe alguma pessoa que seja na vizinhança, que seja no local de trabalho, que seja na própria família, que deseja o nosso mal, eu peço que o Senhor liberte o coração dessa pessoa. Eu peço que o Senhor arranque o mal da língua dela, porque a nossa luta não é contra ela. Nós aprendemos aqui que a nossa luta é contra Satanás.
E eu peço que o Senhor muda, meu Deus, o coração dela e remova o mal que usa elas. E que o Senhor continua nos guardando, continua guardando os nossos familiares, de perto e de longe. Aonde tem um familiar nosso, o Senhor guarda, o Senhor proteja. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Abra o seu olho e vê que você hoje tem saúde, tem a paz, felicidade que nem todos podem ter. E tem um Deus ali em cima que até chora quando vê você sofrer. Que escolheu sacrificar o filho dele só pra te deixar viver. Graças a Deus, então a senhora e os senhores receberam aí da parte de Deus essa bênção. E eu tenho certeza que através da fé, através da mensagem, do louvor, dos testemunhos e das orações, Deus ele tocou na sua vida. Agora, pastora Marta, para a pessoa se inscrever no canal, como é que a pessoa ela deve fazer? Porque há muitas pessoas que têm dúvida e nós temos que evangelizar através desse trabalho. Como é que ela deve fazer? É fácil, bispo. É somente ela digitar BP Paulino e PRA Marta Rodrigues. Ela vai entrar no nosso canal do YouTube. É o canal que ajuda você a crescer na fé, com orações diárias, mensagens edificantes. Então você vai ali inscrever-se, ou seja, você vai receber todas as notificações e assim vai ser fácil para você ser avisado de quando postarmos uma mensagem nova em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, então é muito fácil. E, por favor, por gentileza, compartilha essa mensagem com todos os amigos, com todas as suas amigas, irmãos, no nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e até a próxima oportunidade. Você acabou de ouvir o programa O Poder Sobrenatural da Fé, um programa da Igreja Mundial do Poder de Deus. Até o nosso próximo encontro.